As cenas pós-crédito do filme do Homem-Aranha estão te dizendo exatamente onde a Marvel está indo para a fase 4. Fica aqui com a gente que esse é o tema de hoje. Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Player 2. Eu sou o PH e hoje, pra gente não ter um vídeo muito comprido, eu vou estar dividindo em dois, certo? Hoje a gente vai estar falando sobre as cenas pós-crédito, o que aquilo quer dizer pra gente, e amanhã eu vou estar postando um vídeo falando sobre o filme em geral, beleza? Então, sem mais demora, vamos ao que interessa. Antes da gente entender a primeira cena pós-crédito, a gente precisa voltar pro finzinho do filme e pensar o seguinte: por que o Peter achou que o Mistério tinha morrido? E aí é uma outra pergunta: será que ele morreu de verdade? Eu acredito que não, eu tenho aí as minhas dúvidas. Por quê? Porque apesar do Mistério ter tido um plano B, né, que era divulgar a identidade do Peter e tudo mais, a gente viu que aquele vídeo foi editado. Então assim, será que realmente ele já tinha tudo aquilo programado antes, ou ele sobreviveu e aí ele conseguiu fazer aquela edição daquelas imagens que a gente vê no fim? Eu arrisco dizer que ele sobreviveu, e aí eu vou te falar o porquê que o Peter se enganou, porquê que o Peter entendeu que ele estava morto e seguiu em frente. Primeiro, o Sentido Aranha não disse nada pra ele de que ele estava em perigo. Segundo, a Edith falou que não tinha nenhum efeito especial em volta da onde eles estavam. Então assim, talvez a morte dele tenha sido forjada não com efeitos visuais, né, o SFX, mas ela tenha sido forjada com outros truques que a gente, de repente, tinha antigamente em filmes antigos, sabe? Ele usou alguma outra maneira para enganar o Homem-Aranha e também aquela inteligência artificial. E como aquilo não representava um perigo iminente pro Peter, o Sentido Aranha não falou nada. E aí a gente corta para aquela cena que tem a MJ e o Peter assim andando, né, assim com as teias pelas ruas de Nova York, e ela odeia tudo isso. Eu acho que isso deve ser bem realista, para ser sincero, porque imagina você, né, que já dirige, estando aí ao lado de um piloto profissional, né, num carro de corrida, indo fazendo manobras a milhão, você com certeza ia estar assim: ai meu Deus, eu não tô gostando de nada disso. Pra ela deve ser uma sensação muito diferente que pro Peter, que sabe o que ele tá fazendo lá. E aí a gente tem aquelas notícias de última hora, né? E aí você tem assim o Homem-Aranha sendo culpado por todos os acontecimentos na Europa. E aí você tem aquela cena do Jonah Jameson, né? Que assim, não sei vocês, assim, mas quando eu vi essa cena no cinema, o cinema inteiro soltou aquele assim, porque todo mundo ficou impressionado, ninguém tava esperando o Jameson, muito menos ele sendo interpretado pelo Simmons, né, o J.K. Simmons, que é o mesmo ator que fez o Jameson na trilogia original. E a grande diferença dele é que assim, em vez dele estar sendo um editor de jornal, aquele jornal físico, jornal de papel que a gente lê, ele é um blogger, o que é uma maneira assim de você estar, na verdade, contextualizando, atualizando todos os personagens, né? Não faria muito sentido, porque hoje em dia não são tantas as pessoas que leem os jornais, né? A mídia que tem maior alcance, ela é a mídia digital. Então você tem os bloggers, os youtubers e essas pessoas assim que conseguem disseminar muito mais informação muito mais rápido para muito mais pessoas. Principalmente se essa informação é de ódio, né? Então quando você tá falando assim, odeio o Homem-Aranha, é lógico que você vai estar atingindo muito mais pessoas. Daí vem aquela cena que a identidade do Homem-Aranha é revelada, e a reação do Peter de fazer assim, né, é igualzinha no final do primeiro filme, quando a Tia May descobre que ele é o Homem-Aranha. De todo jeito, a gente já sabe que no próximo filme, os vilões eles não vão estar indo só atrás do Homem-Aranha, eles também vão estar indo atrás do Peter Parker, da família e dos amigos desse garoto. Algo que aconteceu nos gibis. Nos quadrinhos, quando essa história ocorreu, foi na verdade na época da Guerra Civil, né? O Homem-Aranha se revelou como Peter Parker, e aí a primeira coisa que acontece foi que um dos vilões, eu não vou entrar em spoilers do gibi, ele foi lá e matou a Tia May. E aí vem uma das sagas que os fãs não reagiram tão bem, que o Peter Parker ele perde a Tia May, e aí ele não consegue elaborar esse luto, e ele tenta de alguma maneira trazer a Tia May de volta. E aí ele acaba indo pro Mephisto, que é um demônio, né, na realidade da Marvel. Ele vai atrás do Mephisto e ele pede pra reverter os acontecimentos passados, pra que alguma coisa aconteça e a Tia May volte. E aí, em troca disso, ele tem que sacrificar a história que ele teve com a MJ. Então, assim, nos quadrinhos, quando isso acontece, o Peter ele já era casado com a Mary Jane,
E aí quando ele faz essa proposta pro Mephisto, o Mephisto reverte o tempo, traz a Tia May de volta, mas aí a história do Peter e da MJ nunca aconteceu. Eu acho muito difícil tudo isso ser adaptado pra MCU, até porque a MCU ainda não mostrou nenhum demônio, né? A gente ainda não tem essa questão dessa parte espiritual aí nos filmes da Marvel até o momento, né? Tudo pode ser mudado, mas eu não acho que eles vão entrar nessa história. Acho que de repente a morte da Tia May vai ser uma coisa permanente, caso aconteça. E antes da gente falar da segunda cena pós-crédito, deixa eu te lembrar que amanhã eu vou estar postando minha análise completa sobre esse filme, então tenha certeza que você já se inscreveu aqui no canal e deixou aquele sininho ligado para que assim que o vídeo ficar no ar você fique sabendo, beleza? Já na segunda cena pós-crédito, o que acontece? A gente descobre que a Maria Hill e o Nick Fury, que a gente viu esse filme inteiro, na verdade eram Skrulls disfarçado deles. Aí vem a dica, poxa, como eu não percebi isso antes? O filme até te deu algumas dicas, eu vou te passar pelo menos as duas principais dicas. No começo do filme, a Maria Hill chama o Nick Fury de Nick. E a gente sabe, por conta do filme da Capitã Marvel, ninguém chama ele de Nick, é sempre Fury. E a segunda dica que o filme te dá é quando o Homem-Aranha finalmente conhece o Mistério, e aí eles estão conversando, o Mistério fala assim, a gente podia usar alguém como você na minha terra. Aí ele fala, na sua terra? Como assim? O Nick Fury fala assim, ele é da Terra, ele só não é da sua terra. Ele não fala da nossa terra, ele fala da sua terra. Então isso aí, sim, não foi um erro, foi uma dica que eles estavam te dando de que aquele lá não era o Nick Fury de verdade. E aí a gente vê o Nick Fury numa estação espacial que é da SWORD, né? E aí numa tradução livre é espada, enquanto antigamente a gente tinha a SHIELD, que significava escudo. O objetivo da SHIELD era proteger a Terra contra invasões, contra qualquer ameaças internas e externas, enquanto da SWORD é fazer a mesma coisa, só que no espaço. Para a nova fase da Marvel, quer dizer que as ameaças elas não vão ser mais nazistas, terroristas, armas de destruição. As ameaças elas vão começar a ser muito mais assim, intergalácticas. A gente pode de repente até estar pensando no Galactus no fim da saga, a gente pode estar falando do Thanos que acabou de passar, a gente vai ter outros vilões dos Guardiões da Galáxia, a gente vai ter várias outras criaturas que vêm do espaço, que vêm do cosmos ou qualquer outra coisa assim, para estar interagindo com a Marvel, seja na Terra ou seja em outros planetas. Vale lembrar que a gente tem o Thor, a gente tem os Guardiões da Galáxia, a gente tem a Capitã Marvel, todos eles baseados no espaço, e a gente vai ter também aí alguns novos heróis surgindo que estão baseados no espaço. A gente vai ter poucas coisas na Terra, provavelmente com o Pantera Negra e o Homem-Aranha, e também a gente tem que voltar a falar do Doutor Estranho, mas aí a gente sabe que as ameaças elas vêm de outras realidades. Então se você ficou desapontado com esse filme, de que ele não confirmou a existência do multiverso, talvez no filme do Doutor Estranho seja o caminho para estar introduzindo tudo isso. E agora a minha pergunta é, você acha que a Marvel colocando os vilões para bater na porta do Peter Parker é uma boa ideia pro próximo filme ou não? Deixa aqui pra gente nos comentários. E enquanto você estiver esperando pelo meu vídeo, que eu vou estar fazendo análise completa desse filme, eu sugiro que você clique nesse link aqui pra ver a minha análise sem spoilers do Homem-Aranha, ou então que você clique nesse outro vídeo aqui para você poder estar vendo as principais informações que a gente tem sobre o novo seriado da Netflix, The Witcher. Vejo vocês na próxima, galera!